aula virtual do segundo INSESP, grupo 2, sala 2, grupo de trabalho 4, gestão de negócios, meio ambiente e sustentabilidade, com apresentação oral dos alunos participantes desse encontro nacional de iniciação científica, que congrega aí todas as unidades da Uniesp. Depois cada um falará de onde está falando, de qual unidade representa, e fará a sua apresentação. Meu nome é Eduardo Teles de Lima Rala, sou professor doutor aqui do Uniesp, Centro Universitário de Bauru, o Centro Universitário Bauruense, professor no curso de Direito aqui em Bauru. Estou acompanhado, vou pedir para depois a professora Lilian se apresentar, na banca, a professora Lilian, a quem passo a palavra para suas apresentações. Boa noite, obrigada, professor. Sou professora Lilian Regina de Campos Andrade. Aqui nós temos duas Lilian, então a gente está sempre, né, reforçando o Andrade para não fazer confusão. Sou professora no curso de Psicologia e coordenadora da Clínica Escola de Psicologia aqui do Centro Universitário de Presidente Prudente. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço o acompanhamento aí da professora Lilian. Estou muito honrado de estar ao seu lado nessa banca, que avaliará aqui os 4 artigos aprovados nessa rodada de artigos e temas apresentados pelos alunos de todos aí, os centros universitários que fazem parte do Grupo Uniesp. Duas boas-vindas também ao professor Claudemir, professora aluna Giovana, a discente Cláudia, o aluno Wade, e os discentes Verônica e, deixa eu pegar o nome aqui, a Verônica e o Wade, né? Está junto com ela. E então vamos começar. Aqui pela ordem, nós temos 4 artigos hoje, temos que apresentá-los pela ordem, acredito. Primeiro seria o biocombustível como alternativa sustentável, de autoria dos alunos Giovana Duarte Cassimiro e da aluna Gláucia Gabriele da Silva, orientadas pela professora Daniela Laurenti Olive, tá certo? Da unidade de Araraquara, a FARA. Pelo regulamento, vocês terão até 5 minutos para fazerem as suas apresentações. Depois, eu e a professora Lilian faremos, começando, claro, pela professora Lilian, faremos as nossas considerações a respeito do trabalho apresentado. Então, estão com a palavra os colegas Giovana e Gláucia para suas apresentações. Boa noite. Eu vou contando o tempo aqui, tá bom? Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos. Eu vou compartilhar. Deixa eu só, vamos pôr uma regra, que a hora que a gente levantar a mão aqui do Microsoft Teams, vocês já vão para o encerramento da sua apresentação, porque já dá o tempo para vocês. Tá bom, muito obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, pois não. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Eu acredito. Só um minutinho, vou ver se eu consigo. Sim, agora projetou. Pois não. Ok. Bem, Vai boa noite contar a a partir todos. de agora a apresentação. Ok, muito obrigada. Boa noite a todos. Bem, o tema que eu, Giovana Duarte e Glaucia iremos abordar é biocombustível como alternativa sustentável. Bem, de início, escolhemos esse tema porque o meio ambiente é um dos pilares da sustentabilidade e com a repercussão que está tendo atualmente sobre poluição, tudo que afeta o meio ambiente de forma negativa e sobre os encontros mundialmente reconhecidos para discutir sobre como melhorar isso, como fazer alguma iniciativa que melhore para o bem-estar da população, como
evento da COP30 que teve esse ano, acredito que já passou, decidimos abordar sobre o biocombustível em relação ao transporte, na área aeronáutica e na área automotiva. Os automóveis hoje em dia têm se tornado cada vez mais essenciais para a gente, tanto para se locomover ao trabalho, como para transporte de compras, produtos de exportação e importação. Então, consequentemente, tem aumentado o nível de emissões de gases drasticamente. É importante destacar que, com o tempo, o meio de transporte como a aeronáutica, automotivo, é impossível não utilizar eles. Eles são, assim, essenciais para a nossa vida. Acho que acredito que não tem ninguém aqui que não usa um carro pelo menos uma vez no dia, ou que faça uma viagem, tipo, transatlântica, que precisa de um avião, porque barco hoje em dia é inviável, principalmente por conta da demora. Além disso, achamos importante destacar algumas leis que incentivam o uso do biocombustível. Bem, para iniciar, achamos importante informar o que é biocombustível. Bem, a diferença do biocombustível para o combustível fóssil, que é o combustível que utilizamos usualmente, é que o combustível que utilizamos, ele é derivado de petróleo, é uma matéria que não se renova. Agora, o biocombustível, a matéria-prima dele é uma matéria renovável, que é uma matéria tipo, utilizei aqui, ele não vai nascer de novo. Não, ele vai. Temos exemplo da cana-de-açúcar, de milho, de óleo de soja, entre outros. Desde o final do século XIX, o Rudolf Diesel e o Henry Ford, eles defendiam que a utilização de cana-de-açúcar e o óleo de soja era uma das melhores maneiras para ser utilizadas no transporte. Os biocombustíveis serem melhores utilizados no transporte. Porém, com a crescente demanda do petróleo, querendo ou não, uma descoberta recente, a população global decidiu e optou para utilizar o petróleo, e sendo uma matéria-prima também um pouco mais em conta naquele tempo. Depois da Revolução Industrial, com o aumento das indústrias e algumas indústrias utilizando a fonte do petróleo, do combustível fóssil, se tornou cada vez mais dependente, e com o crescimento de automóveis e aviões, nós acabamos nos tornando meio que inseparáveis desse combustível, peço perdão. Com o aumento dos automóveis hoje em dia, a gente acaba vendo no dia a dia que, querendo ou não, em muitas cidades não tem nem como se locomover mais, de tanto automóvel que tem, acaba até prejudicando em questões de horários. Em 2022, teve aumento de 53% de emissões de gases na atmosfera, somente por causa do automóvel. Na aviação, só em 2022 também, houve a emissão de 800 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Isso equivale a 2% global da emissão de CO2. Isso tem agravado cada vez mais o efeito estufa, e a gente tem visto que, por exemplo, antes era de conhecimento que a cada 1 ano aumentava 1 grau da temperatura do planeta. Agora aumentou para 1,5 graus. Pode até parecer meio banal, porém, se formos vendo a cada ano o aumento de 0,5 grau do que já estava sendo aumentado, vai ser drástico lá na frente para a gente futuramente, a longo prazo. O Brasil, com a liderança da plantação de cana-de-açúcar e a soja, junto com a Lei do Combustível Futuro, que regulariza as empresas que poluem, que são aqueles que fazem os combustíveis fósseis, eles fazem com que aqueles que poluem financiem aqueles que limpam o meio ambiente, que são aqueles que produzem os biocombustíveis.
fazendo com que haja um equilíbrio. Alguma das maneiras utilizadas para regular seria misturar a gasolina com etanol, o biodiesel com o diesel, fazendo assim com que a emissão de gases abaixa drasticamente. Drasticamente, não, que a gente ainda está em desenvolvimento para que abaixe de fato, para ajudar o meio ambiente. Bem, Pode falar. bem, aqui a gente destacou algumas notícias, né? O aumento na poluição, tanto na parte automotiva, tanto na parte aeronáutica. Bem, podemos observar que 2% das emissões de gases do efeito do mundo, não é no Brasil, gente, é do mundo, vem da parte aeronáutica. Claro, essas notícias nem precisam, tipo, será que é real? Será que isso é verdade? Nós percebemos no nosso dia a dia. É que a gente mora no interior, mas às vezes nós vamos para São Paulo e tudo, e a gente percebe a quantidade de carro e a quantidade de demora, incluindo o tempo, tipo, que você se atrasa para o trabalho, se atrasa para alguma reunião importante, por conta do trânsito mesmo, que é aquele acúmulo de carro. Sem contar que, na parte aeronáutica, pensando, não deve gastar tanto, a tecnologia está totalmente avançada. Gente, vocês já viram o tamanho de um motor de um avião que ele cruza o Atlântico? Se você ficar do lado de um motor de um avião desse porte, ele é 3 vezes maior que você. Ele é gigante e todos os aviões, principalmente os mais modernos, são bimotores, sem contar os motores que tem de reserva. Contudo, para observar o quanto que ele gasta, porque assim, quanto mais pesado um avião, mais força ele tem que fazer, mais ele vai gastar, mais combustível ele irá utilizar, sem contar a quantidade de pessoa e bagagem lá dentro. Então, para ele se manter no ar, com a gravidade puxando para baixo, com o peso da sua estrutura, bagagem, pessoa, ele gasta muito mais mesmo, sem contar o que já está planejado com a combustão dentro dos motores. Ele gasta demais. É algo assim surreal o gasto e a emissão de gases com a parte aeronáutica. Passa para o... Bem, destacando as notícias que anteriormente do gasto com a parte da aviação, dos automotivos, pela parte de trânsito que vemos sempre, pela quantidade de viagens, a gente fez uma comparação, que é a diferença de quando a gente troca o combustível fóssil, que é o combustível que é de base de petróleo, para o biocombustível. Bem, na figura 1 e 2, nós destacamos as leis que estão em destaque, como a segunda, RenovaBio, como um incentivo para você produzir a matéria-prima, produzir o biocombustível para revender, e na figura 2, na figura 2 é o incentivo, e na figura 1 ele incentiva você utilizar mesmo, você fazer a mistura, você tentar se despregar do combustível fóssil, tentar cada vez mais utilizar o biocombustível de matéria-prima, que é algo muito difícil. No gráfico 3, temos a comparação de emissões da gasolina, que é altíssima, que é 87,4, se eu não estou enganada aqui. Temos etanol hidratado, que é 28,54, etanol anidro, o biodiesel e o biometano. Vemos que a diferença entre a gasolina e o biodiesel, que é o tema abordado que a gente defende, a utilização, é muito grande. Eu acho que dá um terço a mais, é uma diferença enorme. Na figura do lado, que é a troca de biocombustível, a troca do combustível fóssil pelo biocombustível, na parte automotiva, vemos que essa notícia aqui é real. Pegamos uma notícia e convertemos a porcentagem que diminuiu na emissão de gases poluidores, que diminuiu menos 70%. A parte de cima, a figura 4, automotiva. Na figura 5, é a troca do querosene, porque na aviação utilizamos o querosene para iniciar o sistema de combustão dentro dos motores. Trocamos para o jet A1, isso. Trocamos pelo biocombustível, que é de matéria-prima, e a redução nos motores
A aeronáutica é de 70%, 90%. É uma redução bem, tipo, gritante que acho interessante mostrar para os senhores. Bem, a metodologia que a gente seguiu para fazer a pesquisa foi notícias, que é algo muito importante, claro, verificamos sempre a fonte para ver se não é fake news, porque às vezes o número é tão impressionante que a gente desconfia, tipo, não, será que é verdade? Essas são as metodologias, que é pesquisa, artigo, relatório e notícias. Aqui temos a nossa fonte principal. O senhor levantou a mão, Eduardo? Perdão. É porque está acabando o tempo. Ah, tá, perdão. Os resultados que esperamos seria eficácia ambiental. Pode passar, por favor, próximo. Que é a redução drástica do CO2 em até 90%. E o ciclo renovado do carbono, uma vez que o biocombustível tem como ser reaproveitado. Também temos o monitoramento dos poluentes residuais, que nem tudo é um mar de rosas, o biocombustível acaba sim trazendo resíduos, porém são bem menos prejudiciais do que os que são produzidos pelos combustíveis fósseis. O risco ambiental. A produção massiva do biocombustível teria que ter um desmatamento muito grande para que a produção fosse acompanhando o nível de aumento daquele consumo. E também a acessibilidade. Com o aumento da tecnologia dos combustíveis, os aumentos dos carros que são considerados populares seria muito maior. É aí que o Brasil entra, o governo entra. Assim como os carros elétricos não pagam algumas taxas de impostos e tem alguns benefícios ao comprá-lo, os carros que fossem movidos a motores e a biocombustível, que recebem biocombustíveis, também deveriam ter esses benefícios que os carros elétricos têm e mais alguns outros para que a população tivesse um acesso maior. A RenovaBio condiciona os elementos financeiros, né? Então, por exemplo, se uma indústria que mexe com Ai, desculpa. Uma empresa que mexe com petróleo tem que financiar, como eu disse anteriormente, uma empresa que mexe com biocombustíveis fósseis para que seja equilibrado aquilo. É meio que uma penitência para a empresa que está poluindo o planeta, ajude aquela que está tentando beneficiar o planeta. Pode ir passando. Bem, gente, concluímos que o biocombustível é uma alternativa sustentável, porque ele vai gerar emprego, principalmente porque nós produzimos bastante cana-de-açúcar. Nosso país é conhecido como agricultores, né? Também na parte do agro, que iria utilizar a parte da gordura e restantes de animais e tudo. Além de gerar emprego, a gente vai desprender do petróleo, vai ser um benefício para o meio ambiente, que já vai suportar os 3 pilares, que é meio ambiente, social e econômico. Só que também tem algumas questões que devem ser discutidas, porque, se o biocombustível é tão bom assim, por que já não foi implantado de imediato? Se é bom, já era para estar, já tá em fase de execução. Mas, infelizmente, ele ainda continua emitindo alguns outros gases, sem ser o dióxido de carbono, e temos que passar por diversas fiscalizações, principalmente nas empresas, tentar incentivar o uso, tipo, gente, olha, usa porque tem benefícios tais, não é prejudicial para os motores automotivos, não é prejudicial para os motores aeronáuticos, porque já foi comprovado e tudo, e o que falta é a gente discutir os pontos, tipo, tá, eles emitem outros gases, como podemos resolver isso? Mas se a gente começar a produzir muita cana-de-açúcar, o povo vai começar a desmatar para plantar mais. Como a gente pode fiscalizar isso? Como que a gente pode prevenir isso? Então, devemos discutir alguns pontos de prevenção, de fiscalização e de incentivação. Eu acredito que seja isso. Já passou do tempo, perdão, gente, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Eu parabenizo a Giovana e a Gláucia pela excelente apresentação dos seus trabalhos, biocombustível como alternativa sustentável. Dou as boas-vindas também, peço perdão
e já anuncio a presença do professor Claudemir Santos de Jesus, da nossa unidade lá do Rio de Janeiro. Após a nossa avaliação deste trabalho, eu pedi para que ele, se possível, que se apresente também aqui compondo a trinca de professores da banca avaliadora. Eu passo a palavra para a minha amiga, a colega professora Lilian Regina, para fazer suas considerações a respeito do trabalho apresentado. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação de vocês, pela dedicação, né, pelo comprometimento, demonstrando uma maturidade acadêmica. É muito importante para o processo de vocês dentro, né, dentro da universidade, participarem dos eventos de iniciação científica, de escreverem, de pesquisarem. Então, parabéns pelo compromisso aí de vocês, né, pela maturidade acadêmica, dedicação, a clareza com que vocês apresentaram. A gente sabe que é um momento que causa um pouquinho de nervoso, né, a gente fica preocupado com o tempo, mas vocês demonstraram que, de fato, sabem, né, do que vocês estão falando, pesquisaram, entendem sobre o assunto, e durante o tempo que vocês falaram, a única questão que me ficou foi, a gente para pensar, né, quando vocês estão falando, a gente fica pensando em tudo que vocês estão dizendo. A questão da fiscalização mesmo, não é? Que a gente se preocupa com o plantio aí da cana, as grandes extensões, né, de terra com plantio de cana, então, assim, ainda é algo que está caminhando, mas é algo promissor, então o trabalho de vocês tem uma relevância, né, uma importância, essa pesquisa, para a contribuição social mesmo, tá? Eu não tenho nada, ficou muito claro, não tenho nada, assim, de questionamento, parabenizar mesmo vocês, e que vocês continuem aí pesquisando sobre esse assunto e trazendo coisas novas, né, para o nosso universo aqui acadêmico e, quem sabe, para fora da universidade. Parabéns. Muito obrigada. Sobre a questão da fiscalização, o RenovaBio, por exemplo, que é um dos incentivadores, que ele incentiva a produzir, a você, não só do início do primário, de você plantar a cana, de você pegar, utilizar e transformar em combustível, nesse momento, eles recebem um certificado. Olha, realmente, está utilizando matéria-prima e tudo. Só que eu acredito que essa lei, ela deve ser reelaborada porque eles não pensaram na parte do desmatamento, do povo começar, tipo assim, plantar demais, porque, começou a crescer a parte do biocombustível, não estão utilizando muito, eles vão querer plantar cada vez mais. Então, nessa parte do certificado, eles deveriam fiscalizar a área que eles utilizam para plantação e um relatório anual, tipo, olha, produzimos tal, em uma quantidade tal, para realmente certificar não só o biocombustível que eles estão utilizando, mas a área que eles também estão utilizando por plantio. Eu acredito que essa seja a ideia, fiscalizar não só a parte da produção secundária, que seria a parte de fábrica, e transformar em combustível mesmo, mas a primária, que é a parte do plantio. Ok, obrigada. Nada. Professor Claudemir. Parabenizando a Glaucia e a Giovana pelo trabalho. Foi bem explicativo. Nós sabemos que o plantio, principalmente para biocombustível, realmente a gente requer que haja terras. E normalmente essas terras elas são controladas, porque o que for mata virgem, por exemplo, áreas que são preservadas, normalmente não serão usadas. Hoje nós temos o plantio que ele é chamado até de plantio inteligente, onde eles utilizam uma terra com um produto e depois tiram aquele material, aquele produto é plantado em outra terra e onde estava, ele normalmente utilizar outro produto e assim vai fertilizando e vai renovando a terra. Então, eu vejo que o trabalho de vocês é extremamente pertinente. Na própria COP30, falou-se muito para poder baixar a quantidade de dióxido de carbono
no meio ambiente, falou-se muito sobre essa questão, não só do mesmo um incentivo para carros elétricos. Sim. Então, o trabalho de vocês, eu vejo, sim, uma grande relevância social, como também eu percebo que a fundamentação teórica ela é clara, entendeu? Com uma maturidade, como a professora Lilian falou, com uma maturidade acadêmica, compatível a um futuro profissional. Tá? Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Ficamos felizes. Agradeço ao professor Claudemir e também parabenizo a Giovana e a Gláucia pelo excelente trabalho de iniciação científica. Peço depois só para vocês encerrarem a apresentação, né, para depois, no vídeo, vocês depois poderem fazer uma foto aí de vocês. Isso vai ficar, provavelmente será publicado, né, ou no YouTube ou no site da instituição. E parabenizo novamente. Eu só gostaria de saber o curso que vocês realizam na nossa universidade. Nós fizemos direito. Direito. Parabéns. Então, eu, como professor de Direito, também gostei muito, né, da apresentação de vocês, principalmente na abordagem das duas legislações que buscam aí reduzir o impacto ambiental e na questão aí impacto ambiental, tanto no nosso país, né, dentro do espaço aqui do nosso território, como também mundialmente, fazendo as compensações. Vocês bem colocaram também na apresentação a questão das compensações em razão das emissões aumentadas aí do transporte aéreo em grandes cidades, né, grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem aí uma gama muito grande de automóveis e também, como bem pontuou o professor Claudemir, a questão da renovabilidade das terras. Isso é importante, essas legislações, como também as outras, né, os outros marcos de direito ambiental, principalmente a nossa Constituição, coloca e pontua situações onde as novas tecnologias, os novos desenvolvimentos devem ser considerados sem prejuízo, claro, do nosso meio ambiente, das nossas florestas e do nosso bem-estar enquanto seres humanos e toda a fauna aqui no mundo onde vivemos. Então, realmente é um trabalho de fôlego que vocês tiveram aí no início dessa etapa na iniciação científica, né? A professora Vanessa também acessou aqui a nossa sala, desejou boa sorte, boa apresentação para todos, a nossa pró-reitora de pesquisa e extensão, e a gente quer fomentar isso, né? Nós, como professores, eu, a professora Lília, o professor Claudemir, estamos aqui tentando, né? Querendo, melhor dizendo, incentivá-los sempre a buscar esse conhecimento. Então, parabéns. Acredito que pela banca dos seus trabalhos a apresentação foi aprovada. Depois nós submeteremos aí a avaliação das questões um pouco mais técnicas à pró-reitoria para depois eles fazerem a tabulação. Mas desde já as parabenizo pela excelente apresentação. Não me transpareceu qualquer nervosismo, apesar, né, de sabermos que esse momento o coração bate mais forte, dá aquele friozinho na barriga, né? Nós, como professores, já passamos por isso várias vezes, então a gente só quer realmente parabenizá-los e agradecer, claro, sempre pela participação de vocês em eventos como esse, né? E participem de outros, tanto da nossa instituição, temos revistas, aqui em Bauru temos uma revista, no Prudente, no Rio de Janeiro temos revistas científicas vinculadas às nossas unidades, participem, apresentem artigos, o artigo que for decorrente desse trabalho, apresentem para que possamos aí ter material para as futuras gerações poderem aí se abeberar dos seus conhecimentos. Parabéns. Eu, como
comunico à audiência, né? Depois eu vou aqui projetar o QR Code da presença de vocês ao final das apresentações, tá? A apresentação está sendo gravada também, é importante que isso fique também consignado. Então, parabéns, meninas, e boa sorte para vocês aí nos seus estudos. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, continuem conosco. Vou chamar os alunos Wade Nogueira Leandro e Verônica Cândido de Oliveira, que farão a apresentação do artigo Iniciativas Inovadoras e a Descarbonização no Brasil. Na linha aí. Oi? Sim, apresentação, pois não. Então, eu havia dito a respeito do tempo, né? Cada apresentação tem até 10 minutos. Depois, nós, professores, podemos arguir por 5 minutos cada um. Então, a hora que eu levantar a mãozinha aqui, podem já ir para o encerramento, ok? Então, fiquem à vontade, pois não. Boa noite a todos. Meu nome é Wade Nogueira. Boa noite. Vocês estão vendo o slide? Sim, pois não. Sim, Viu? Perfeito, obrigada. estamos vendo. Eu e a Verônica Oliveira, nós estamos representando a Faculdade Fara de Araraquara, somos estudantes de Direito do segundo ano, quarto termo. A gente gostaria, em premissa, de agradecer a oportunidade de estar aqui participando de um evento como esse, e a gente gostaria de parabenizar a todos que estão engajados nesse evento. Vamos apresentar para vocês as iniciativas inovadoras na descarbonização do Brasil. Isso fala um pouquinho da análise crítica das políticas públicas, das legislações ambientais brasileiras. Nesse contexto, a gente fala também um pouquinho da transição energética e a proteção do meio ambiente. Deixa eu só ver como que pula. E com orientação, a gente teve a professora Daniela Laurenti, também da Uniesp, aqui da Fara de Araraquara. E nesse contexto, a gente pode falar um pouquinho da biodiversidade do Brasil, por conta que o Brasil ele detém uma das maiores biodiversidades do planeta, que ele tem com responsabilidade constitucional a proteção ali desse meio ambiente. Os desafios climáticos que a gente vem enfrentando, eles são cada vez maiores, e com isso exigem uma atenção imediata. E com o imperativo jurídico, a gente traz o artigo 225, da nossa Constituição Federal, que estabelece o dever de proteger o meio ambiente dos presentes e também futuras gerações. E com o problema da nossa pesquisa, a gente traz aí o que a gente faz para garantir que as leis ambientais elas resultem em ações concretas e também eficazes. A gente percebe que a legislação ambiental brasileira ela tem um registro, um avanço muito significativo no meio da nossa sociedade. Inclusive, na nossa década, a gente tem um aumento crescente dos jovens competentes, olhando um pouco mais para isso. Entretanto, a gente observa que existe uma lacuna persistente entre a formulação normativa e as suas efetividades práticas no território brasileiro. E com isso a gente também traz aqui o nosso objetivo de pesquisa, que traz o objetivo geral, o impacto legislativo, a articulação institucional e também os desafios estruturais. Analisando clinicamente, a gente vê uma certa eficácia das partes de política pública e na legislação crescente na promoção do movimento no descarbono aplicado no Brasil. A gente vê os impactos legislativos que investiga as leis de uma forma de tentar sanar os problemas poluentes. Diante disso, a gente percebe uma articulação institucional que avalia crescentemente os órgãos federativos, como a União, o Estado e os nossos municípios, pautando também em vista do setor privado. Dentro da nossa metodologia, a gente aborda de uma forma qualitativa a nossa pesquisa no âmbito documental, bibliográfico. Na nossa revisão doutrinária, a gente estudou o Paulo Bessa Nunes, onde ele reformula sua obra, a 23ª edição de Direito Ambiental, inspirada na Primavera
silenciosa. Ele traz uma obra muito contemporânea, aberta, clara, objetiva, moderna, de uma forma que a gente entenda um pouco mais do que é o direito ambiental. Dentro dessa análise normativa, a gente critica, de alguma forma, as leis e as normas vigentes relacionadas à descarbonização pela falta da sua eficiência no Brasil. E a gente sabe que já existe uma certa emergência dentro desse contexto na nossa realidade. E aqui a gente trouxe um pouquinho dos marcos legislativos recentes, e o mais atual deles seriam a COP30, que está acontecendo agora em Belém, em 2025. Esses marcos recentes, a gente não pode deixar de mencionar a Lei 15.103, que institui o sistema brasileiro no mercado da emissão de baixo carbono. E dentro desse contexto, a gente pode ver a Conferência Internacional das Partes, conhecida como a COP30, sediada no Belém do Pará, justamente composta por 197 países para discutir um movimento mundial climático. Então, achar uma solução para a gente conseguir emergir energia sustentável. Então, a gente vê uma certa dificuldade entre as partes ali de se entender, de se relacionar, envedando o tratado, inclusive falando um pouco mais dos Estados Unidos, do Tratado de França, voltou atrás, trouxe ali uma discussão internacional sem fim. E eu acho que esse movimento da COP30 ela vem para demonstrar um pouco mais assim, de um tom mais harmônico, que os países estão dispostos a se relacionar, a buscar, a empreender no sistema ambiental. Vai passar. E com isso a gente também traz a análise crítica dos dados, que fala da legislação avançada, a desconexão institucional e também a fiscalização limitada. E também a necessidade de uma ação. O marco normativo, a gente vê que vários padrões internacionais, eles tentam se conectar na descarbonização, porque eles sabem que não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, ele está implementando nessa contribuição um baixo descarbono, e com tudo isso a gente percebe que as fiscalizações é um pouco limitado, com os recursos insuficientes que não monitoram com a sua devida aplicação. Nesse contexto institucional, a gente fala um pouco da coordenação entre os órgãos federais, estaduais e municipais, que estão ali dispostos a uma possível atuação, dentro da necessidade de ação. A demanda que a governança ambiental ela seja um pouco mais eficaz, um pouco mais plausível para toda a cidadania. E também com a conclusão e as perspectivas futuras, a gente tem um avanço jurídico, os obstáculos práticos e também a governança essencial. O Brasil sendo o palco da COP30 e afirmando o Tratado de Floresta sempre, ele se compromete um compromisso normativo plausível clinicamente falando, né? E dentro desse contexto a gente vê que os países com as legislações ambiental eles avançam também cada vez mais. Os obstáculos práticos a gente persiste no desafio estrutural que limita a efetividade das políticas de fiscalização coordenadas pela instituição. E também no fortalecimento essencial, a gente traz fortalecimento institucional para o engajamento social, que são práticas essenciais para consolidar um futuro mais sustentável. A gente também traz um pouquinho das recomendações que a gente usou para a nossa pesquisa, e contudo a gente gostaria também de deixar os nossos agradecimentos finais. Pessoal, a gente agradece profundamente a atenção de todos. A gente agradece aí os amigos que participaram desse evento também. Então, de parabéns pelos seus trabalhos atribuídos. A gente acredita que se a gente se unir para falar um pouco mais sobre esse tema, esse assunto, a gente possa colocar a nossa voz para que pessoas interessadas sobre esse assunto possam ouvir. A gente acredita que a descarbonização no Brasil
possa ser bem alcançada. A gente sabe que a jornada ela é grande, mas, porém, tem que ser coletiva, que exige a colaboração de todos. Dentro desse sentido, a gente gostaria também de colocar aqui como relevância social o trabalho que a gente tem idealizando. Eu e a Verônica somos o fundador da ONG Força Verde Enraizando Vidas. Temos a nossa página aí para quem quiser conhecer um pouco mais. A gente vem trazendo um trabalho, uma unificação entre a sociedade para conseguir demonstrar a nossa iniciativa inovadora, que é poder falar um pouco mais do que é você poder contribuir com todo o ecossistema no âmbito ambiental. E a gente deixa o nosso agradecimento, a gente espera que a gente possa ter um mundo mais harmônico, um mundo mais saudável. Eu também gostaria de agradecer que a descarbonização no Brasil, então, ela é uma jornada coletiva que exige a colaboração contínua dos legisladores, pesquisadores, de empresas e também de sociedade civil. Que esse trabalho ele inspire novas ações e também fortaleça o compromisso futuro mais verde, mais justo para as próximas gerações. Muito bem, parabéns. Peço para a professora Lilian fazer suas considerações. Bom, Wade e Verônica, parabéns aí pela apresentação de vocês, né? Vocês demonstram qualidade aí na pesquisa, postura profissional, demonstraram isso durante a apresentação. E agora, no final, nessa última fala de vocês, vocês trouxeram uma questão que eu ia colocar aqui. Eu penso que as leis, né, vocês que são do direito, não tenho só uma formação, né, eu sou assistente social, minha primeira formação é serviço social, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, e depois eu tenho graduação em filosofia, licenciatura e psicologia. E enquanto assistente social, eu carreguei uma frase comigo que vem muito de encontro com essa última fala de vocês, que é: nós temos um estado de mínimas responsabilidades sociais, sim, mas aliados a uma sociedade omissa, né? Então, a sociedade se omite muito, né? Nós temos um país de uma proporção aí territorial imensa. Nós sabemos que não é fácil, né? Cuidar desse país tão grande, mas a sociedade civil precisa estar à frente, né? Não é só o Estado que vai dar conta, não são só as políticas públicas, mas a sociedade junto, né? Como uma engrenagem, né? Então, o Estado faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Então, acho que esse final aí vem muito a calhar com o que eu estou dizendo, que é o que eu ia perguntar para vocês, né? Porque vocês não tinham falado ainda, essa contribuição da sociedade, como é que vocês veem isso? Né? Porque nós temos desafios, os desafios são grandes, né? Falando dessas questões ambientais. E como é que vocês enxergam? Vocês falaram de legislação, de política pública, mas e a sociedade? Como é que vocês enxergam o papel da sociedade nesse processo? Eu acredito que a sociedade, ela é o principal fator. É ela que tem o maior poder para que o mundo melhore de forma mais sustentável. Então, primeiramente, a gente começa ali pela sociedade, que tem que vir ali primeiro da sociedade. A gente percebe que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de boca a boca e de comportamento social que faz a diferença. Eu trago isso porque, né, onde eu trabalho, eu sou pintor automotivo, eu via que a gente tinha uma deficiência no descarte dos resíduos que a gente usava. Aí, com a inovação da tecnologia e a diversidade, a gente conseguiu implantar dentro da empresa a tinta base d'água. O descarte é bem mais prático que não degrada o meio ambiente. Então, o âmbito tudo do contexto do nosso trabalho, ele é mais ou menos pausado nisso. Porque a partir do momento que eu cobro uma postura das políticas públicas, do governo, né, mas eu não faço a minha parte,
né? Eu não Com faço a certeza. minha, o outro não faz a do outro, o outro também não faz, e a coisa toma uma proporção, né, grandiosa. Então, a sociedade precisa participar e eu me coloco nesse, né? Eu em casa, eu brinco muito, viu, professores, com a questão do lixo. Eu não suporto colocar uma latinha de cerveja onde não é para colocar, entendeu? Isso gera Nossa, confusão em casa. aqui em casa também sou assim, não pode. É reciclável, é reciclável. Porque são pequenas, Pequenas formiguinha atitudes mesmo, né? que se Pequenas atitudes. transformam grandes se todo mundo Sim, aplicasse isso. Sim. Iria ser muito grande se todo mundo aplicasse. Talvez eu pense, mas é só eu que não faço, todo mundo faz. Mas não é assim. Se todo mundo tiver a iniciativa de fazer, a atitude vai se transformar com muito certeza. maior. E o objetivo Verdade. da nossa ONG, professor, é justamente se adequar a essa realidade e informar a sociedade de uma forma bem clara e objetiva da importância que tem você preservar o ecossistema. Sim, Entende? isso é perfeito. Mas obrigada, viu? Obrigada, A gente que parabéns pela agradece. qualidade da pesquisa de vocês. É muito gratificante nós, enquanto professores, presenciarmos, né, alunos dedicados, com compromisso aí, acadêmico, pesquisando e com compromisso com a sociedade. Obrigada, parabéns. Nós agradecemos, professora. Muito obrigado a todos que estão participando desse movimento. Obrigado, professora Lilian. Passo a palavra para o professor Claudemir. Boa noite a todos. Gostei bastante do trabalho, mas o teu trabalho eu vejo um grande desafio. Por que um grande desafio? Falar de iniciativas inovadoras e descarbonização no Brasil, ele requer custos. E, infelizmente, o que acontece? Por mais que a gente tenha as leis que respaldam a sociedade civil, ela precisa praticamente de condições favoráveis para poder seguir na sustentabilidade. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Eu não sei se vocês estão escutando, eu moro aqui no Maracanã, perto da quadra da Mangueira, e eles estão fazendo ensaio técnico. E o que acontece aqui? Por mais que nós possamos separar o lixo, a Colurb, que é a nossa... o que faz a coleta de lixo, ela não faz essa coleta seletiva, ela junta tudo. Então, aqui no prédio que eu moro, a única coisa que a gente faz é separar o que é de vidro por causa dos catadores. Isso é um exemplo. Porque se fala muito de separação do lixo, que é muito do material reciclado, se fala muito sobre a descarbonização, se fala muito sobre leis governamentais que respaldam tudo isso. Só que, infelizmente, a maioria das coisas que são sustentáveis, elas são muito caras. E aí, como a professora Lilian, ela é assistente social, ela sabe que existe uma parte da sociedade que fica excluída dessa realidade. Eu chegar num condomínio de média e alta é uma coisa. Agora, quando eu chego, principalmente na periferia, a realidade é outra completamente diferente. Por mais que a gente fale assim, vamos comer alimentos orgânicos, tudo bem. Mas o alimento orgânico, por muitas vezes, aquela família não vai ter condição de comprar. E quando a gente fala de sustentabilidade, descarbonização, a gente fala dessas situações porque a gente sabe que o clima está cada vez mais quente, as estações estão ficando cada vez mais enlouquecidas. Aqui no Rio de Janeiro, esse ano, no inverno, chegou a fazer um calor de 50 graus com sensação de 60. Todo mundo vai para a praia. Mas a grande questão é, quem não pôde ir para a praia sofreu.
Então, por isso que, assim, além da conscientização, deve-se pensar na aplicação dessa lei, a aplicabilidade dela para a sociedade civil. E não só essa aplicabilidade, como também ela, no caso, ela vem da segurança jurídica, mas aí que tá, por exemplo, eu estou vendo um carro que está soltando aquele bando de fumaça. Quem é que vai parar esse carro? Quem vai autuar esse carro? Porque, por muitas vezes, a gente não vê quem autua, não sei na cidade de vocês. Mas aqui a gente vê uma autuação muito forte quando a gente fala de Zona Sul, Copacabana, Leblon, a gente vê de tudo. Mas quando vai chegando para o subúrbio, a realidade por muitas vezes é outra. Então, quer dizer, em outras palavras, acaba tendo vários Rios de Janeiro, como com certeza existe vários São Paulo e assim sucessivamente, por causa das localidades. Então, o trabalho de vocês é bom, é favorável, mas, infelizmente, a gente começa a ver que a fragilidade na aplicação ela vem no cumpra-se. E no cumpra-se, quem é que vai ajudar aquele que não pode ter uma vida sustentável? Isso tudo que eu estou falando é só apenas uma reflexão, entendeu? Uma boa noite para vocês. Obrigada, professor. Obrigado, professor Claudemir. Eu reitero aqui as falas dos professores que me antecederam. O trabalho tem mérito, tem conteúdo, um conteúdo aprofundado de uma análise de um processo onde o país, né, o Brasil, se compromete lá fora nesses eventos internacionais, se compromete lá fora em colegiados, né, como ONU e outras tantas que nós fazemos parte enquanto Estado, só que na hora de se cumprir, há alguns vazios legislativos, alguns vazios orçamentários, e que, de fato, nós vemos aqui 4 realidades de cidades com diferenças muito poucas no seu dia a dia. Falo de Bauru, professora Lilian, Presidente Prudente, professor Claudemir, lá do Rio de Janeiro, e vocês de Araraquara. E todos nós observamos aqui numa pesquisa muito empírica o calor que fez no inverno e o frio que está fazendo nesse verão, né? O frescor aí, as questões das mudanças climáticas, etc. Tanto o trabalho anterior como este trabalho só denotam para nós a necessidade de um estudo mais aprofundado e de que é um ponto crucial e muito importante do trabalho de vocês, além de discutir, claro, o processo de descarbonização no Brasil, e aí falar das compensações, etc., mas a iniciativa popular, né? Como bem colocou a professora também, a professora Lilian, olha, nós, enquanto sociedade organizada, como fazemos para que tudo isso que está acontecendo conosco tenha uma mitigação, tenha uma redução? Abri aqui o artigo 225 da Constituição, e ali está bem claro que a coletividade tem o dever de defender o meio ambiente, né? Porque todos nós temos o direito, então todos nós também temos o dever de fazer uma coleta seletiva em casa, de buscar que as organizações públicas façam a separação, né, dos seus lixos, né, tanto lixo orgânico quanto reciclável, que tem aí políticas públicas de destinação para isso, né, de destinação sustentável. Concordo muito com o professor Claudemir. Aqui em Bauru também nós temos um problema histórico em relação ao lixo urbano, e é um problema que se empurra com a barriga enquanto a sociedade
só fica brigando aí politicamente, se por A ou se por C, mas não discute as questões essenciais, que é lixo, que é tratamento de água, que é saneamento básico, e que é onde nós vivemos. Eu acho um absurdo, e acredito que o professor Claudemir lá no Rio tenha isso mais impactante, você mesmo andar pelas ruas da sua cidade e ver alguém jogar uma lata de lixo na rua. Assim, em grandes centros isso está muito mais claro, né? Aqui, às vezes, a gente não consegue enxergar tanto a sujeira como está a nossa cidade, as pichações. Eu acho assim, vocês não fazem isso na casa de vocês. Vocês, ao mascar um chiclete, comer uma bolacha, pega a embalagem e joga no lixo. E aqui vejo que todos ainda separam o lixo. Será que essas pessoas que estão aí poluindo a cidade, né, o meio ambiente, fazem isso na casa delas? Eu sempre gosto de colocar isso em aula. Será que o que fazem na rua, fazem na sua própria casa? Eu acho que essa conscientização, já que já temos o dever de defender o meio ambiente, e é o meio ambiente, fauna e flora, é o meio ambiente, né, do mundo, é o meio ambiente da nossa escola, é o meio ambiente da nossa casa, é o meio ambiente do nosso trabalho, e assim como bem colocou o Wade, né? Vamos conversar com a nossa empresa para que mudemos ali o produto que nós utilizamos, para ser biodegradável, para ser um descarte melhor. Isso é uma iniciativa inovadora. Eu acho que, então, o foco do seu trabalho, o trabalho de vocês, é, claro, discutir essa questão técnica, legal, e que, por o direito, é o que nós esperamos enquanto professores, né? Mas o direito tem que ir para o além. Né? No meu doutorado, eu trabalhei exatamente isso, a educação do profissional. O profissional tem que, tanto profissional do direito, eu fiz uma área interdisciplinar com a saúde, sou filho de serviço de assistente social também, então estou dentro desse contexto de uma sociedade mais participativa, né? Então, é trabalhar com essa educação, trabalhar com direitos fundamentais, direitos humanos, com e aí esse encontro nacional, nós estamos falando aí das ODS da ONU. São lá uma gama de orientações para um desenvolvimento sustentável até 2030. Quer dizer, depois de 2030, marcamos outra meta para que isso vá aprimorando. Então, a COP não é só a COP que está terminando agora em Belém do Pará, não é só um momento que vamos tirar foto, vamos negociar, vamos tentar fazer um banco de valores, de carbono, etc., etc., mas é um momento onde a sociedade se encontra, né, e dialoga sobre esses efeitos, porque é a nossa casa. Né? O Vaticano produziu aí, uma das últimas encíclicas do Papa Francisco, a encíclica, né, da Casa Comum. Né? E aí como que a gente está? Quer dizer, a ideia da Igreja Católica é também proclamar, né, novos ensinamentos para que a gente cuide desse ambiente onde vivemos, como uma autoridade também de fé e de esperança para que o mundo fique melhor. E aqui nem falamos em religiosidade, falamos somente de um mundo melhor. Né? Então, parabenizo o Wade e a Verônica por trazer uma discussão tão importante, o tema anterior também, tão atual, tão próximo de nós aqui, recebendo uma COP, né? Que foi num país um pouco mais um pouco menor que o Brasil na edição passada, depois foi na África do Sul e agora no Brasil. Então, demonstrando o interesse da sociedade global, interesse não, a importância dessa discussão, né, mencionado pelo Wade também, os Estados Unidos saindo, né, por exemplo, do Tratado de Paris, né? É absurdo isso, mas é a nossa realidade. Temos guerras, temos países que saem de acordos climáticos e temos aí essa realidade. E que bonita também parabenizar aí a ONG apresentada por vocês. É a nossa faculdade, né? O nosso interesse por determinada área fazendo um impacto social. Então, parabéns. Acredito também que está aprovada a apresentação de vocês. Depois, nós, professores, faremos aí a avaliação
e sugerindo que o artigo seja, né, o trabalho seja transformado em um artigo, trazendo essas considerações e aprimoramento dos seus argumentos. Parabéns mais uma vez e agradeço a presença e a participação de vocês no nosso evento. Muito obrigada. Nós agradecemos, professor. Gratidão sempre, viu? Obrigado a vocês também. Sr. Claudemir, me perdoe não tê-lo anunciado no início da nossa apresentação. Gostaria que o senhor se apresentasse rapidamente antes de nós chamarmos os próximos autores. Boa noite a todos. Meu nome é Claudemir, sou professor da Unieste de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Sou enfermeiro. Eu leciono para a enfermagem e terapia ocupacional. Tenho pós-graduação em ética e filosofia política, psicopedagogia institucional e clínica. Tenho mestrado em enfermagem pela UFRJ, atualmente faço doutorado, e também, pelo Estácio, faço uma pós em gestão do ensino superior. E eu tenho também administração hospitalar também, no caso, a pós-graduação. Entendeu? Obrigado por sua E presença. sou professor de metodologia da pesquisa. É matéria de questão. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado por sua participação. E uma honra estar contigo aqui também, dividindo essa banca avaliadora. Muito obrigado. Então, dando continuidade, agora com a banca completa e totalmente apresentada, apresentaremos o trabalho O Agronegócio do Café no Brasil, pela aluna Sara Ferreira Santos Basílio. Acredito que ela está aí. Pode abrir sua câmera. Se tiver apresentação, pode projetá-la. Foi orientada pela professora Delma Gonçalves, da nossa unidade lá em Mauá, perto de São Paulo. Sara, boa noite. Vai fazer a apresentação? Vai projetar? Pode projetar? Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, pois não. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Está projetando a sua tela total. É isso. Acho que agora vai Peraí, acho que tá... abrir a apresentação. Isso. Vocês conseguem ver? Está demorando um pouquinho, mas já está chegando. Agora, bacharel em administração, agronegócio do café no Brasil. Você tem 10 minutos para apresentar essa. Boa sorte. Obrigada. Então, eu me chamo Sara Basílio. Estou fazendo bacharel em administração, estou no segundo período. Eu sou aqui do Centro Universitário Unifama de Mauá e a minha orientadora foi a professora Delma Gonçalves. Tá, eu vou começar aqui. Deixa eu ver se vai... Isso. O tema que eu vou falar é um tema bem relevante para a nossa história aqui do Brasil. Porque, assim, algumas pessoas acham que a identidade que o Brasil tem é só em relação ao futebol, ao samba, quando a gente está em outros países, só que não só isso. O café também tem um papel fundamental aqui no Brasil. Peraí, deixa eu diminuir aqui para ver se consigo ver. Tá. Dizem-se que o café ele foi descoberto na Etiópia, na África. Foi por um rapaz que ele criava cabras e ele acabou reparando que as suas cabras elas comiam umas frutinhas e com isso elas ficavam elétricas e agitadas. Com isso, depois de um tempo, ele começou também a experimentar essa frutinha e viu que realmente esse efeito também se resultava nele. E assim foi que foi descoberto o café. Isso era mais utilizado na África e acabou chegando aqui no Brasil
por volta de 1727 pelo Francisco de Melo, que ele era um militar. É que eu estou tentando passar aqui, eu não sei se está indo. Tá passando aqui o slide também ou não? Nós estamos vendo a primeira tela, a introdução. Espera aí que eu estou tentando aqui passar. E com isso veio um forte impacto aqui com o Brasil. Porque, assim, foi quando chegou e depois disso ele fez uma transformação grande aqui no país. Primeiro ele chegou, foi mais ou menos ali na parte norte, e depois ele veio aqui para o sul e o sudeste. E foi aqui com o clima úmido e mais alto que fez com que as plantas tivessem um desenvolvimento maior. E fez com que lá para a década de... Lá para o século XIX, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, fez com que esse mercado fosse expandindo. Que foi quando também chegou mais ou menos ali a época que teve a abolição da escravatura e fez com que tivesse muita mão de obra e também com que viessem também alguns imigrantes para cá, italianos, espanhóis e portugueses. E isso fez com que fosse crescendo a agricultura. Sara. Oi. Fica tranquila. Estamos aqui para te ouvir. Fica tranquila. Tá bom. Não precisa ficar nervosa. Tá bom? Vamos lá, então. Tá. 150, elaborou, e o tempo... Respira. Fica tranquila. Ninguém aqui está te julgando, não. Fica tranquila. Não, pode tá falar. bom. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. No início do século XX, foi marcado o aumento de produção e super ofertas, levando com que esse setor fosse crescendo mais e mais. São Paulo e o Rio de Janeiro e Minas teve um crescimento muito grande, tanto que as pessoas políticas que faziam parte de setores de política, eles eram elegidos através de fazendeiros e donos de terras que tinham o café. Isso fez com que São Paulo fosse crescendo muito, e com a chegada das linhas férreas fez com que expandisse mais rápido ainda e com que esse agronegócio chegasse em outros países. Também tendo o caminho ali pelo Porto de Santos. E teve um crescimento muito grande. E uma queda drástica que teve foi quando teve a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Isso fez com que alguns fazendeiros queimassem a sua produção, e teve alguns até que acabaram jogando no mar, porque teve uma queda tão drástica que até alguns donos de fazenda tiveram que vender as suas safras de forma a preço de, entre aspas, de banana, porque essa queda acabou prejudicando muita gente. Teve uma outra fase também que foi horrível, que foi mais ou menos em 1975, que foi a Geada Negra, que chama, que foi lá no Paraná, que destruiu muitas plantações e fez com que também tivesse uma queda drástica sobre esse tipo também de setor. A pesquisa que eu fiz, a fonte foi pela ABIC, que se chama a Associação Brasileira de Indústria do Café. E teve umas fontes também que foi a Escola Brasil Escola, a revista UniOesp e as notícias agrícolas. Eu vou falar também sobre alguns resultados. O ciclo do café eu já falei, e com o fim dos escravos
nessa época, os escravos eles estavam valendo muito, muito dinheiro. Então, os políticos aqui do Brasil, eles tiveram uma ideia de convidar essas pessoas de outros países, que era para eles virem para cá, que era para fazer com que as pessoas tivessem esse tipo de emprego, né? E as situações atuais fez com que o Brasil ele fosse crescendo e crescendo mais e mais. Cada saca vale mais ou menos uns 60 quilos. Hoje em dia, aqui em São Paulo, está valendo, porque existe dois tipos de café. O café arábica, que é um cafezinho mais nobre, e o café conilon. Conilon. Um arábica, hoje a saca de 60 quilos tá custando R$ 2.207. E o café Colino tá valendo R$ 1.346. E mesmo assim, tipo, o Brasil ele tem um tipo de... o Brasil tem muita venda, chegando peraí só um minutinho. Chegando a 50,44 milhões de sacas, que equivale a mais ou menos a uns 515 bilhões de dólares. Isso só no ano de 2024. E esse tipo de setor, ele acaba tendo alguns tipos de desafios, que é o clima, os preços e o ambiente. Esse clima que a gente está tendo ultimamente, que até foi citado em outros trabalhos, que para cada ano que passa tá ficando mais quente, isso também interfere com a indústria do café. Porque como ele precisa ser uma planta que é mais, que ele gosta de um ambiente mais alto e úmido, com o tempo, conforme está tendo secas, então acaba também acarretando também essa área também. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra que é um tipo de ramo que só vem crescendo ano após ano, porque o brasileiro não vive sem o seu cafezinho. Começa o dia, todo mundo diz sempre, né? Eu só começo o meu dia com o meu café. E a cada ano que passa só vai aumentando e aumentando e aumentando esse tipo de indústria. Com isso também, esse ramo ele vem se atualizando muito, porque antigamente o único modo de trabalho que tinha era braçal, né? Que as pessoas tinham que colher, ficar ali no sol quente, e com isso vinha algumas doenças de trabalho, enfim. Só que hoje em dia o ser humano, esse ramo ele está se atualizando muito. Tem 4 imagens. A primeira mostra que o colhedor de café ele colhe muito mais rápido, nem compara com o homem colhendo, né? Depois tem a seleção de grãos, que aí tem para a parte que vai para a parte mais nobre, que é a arábica, e a mais ou menos ali, que é a conilon, meu Deus, conilon. Depois tem as torras de café, e tem a parte também de ensacar e dosar, tudo de forma agora mais mecânica e mais prática e mais rápida também, né? Então é um ramo assim aqui no Brasil que tá crescendo muito e se atualizando. Deixa eu passar aqui. E a conclusão aqui final é o seguinte, que o café teve um papel crucial aqui no Brasil, fez com que o nome aqui do nosso país fosse expandido para outros e outros países, porque aí fora um símbolo forte que a gente tem é o café. O nosso nome, entre aspas, é como se o sobrenome fosse Brasil Café, entre aspas, né? O setor foi se reinventando ao longo do tempo e dos séculos. E isso é o que está destacando muito o Brasil atualmente. E os desafios continuam sempre. E ele tem um potencial muito grande e tem uma estimativa que até 2029 tem um crescimento de até 5%. E entra também a parte que, assim, tem muitas empresas que estão pensando também na parte sustentável. Entre elas, eu vou citar 2, que é a Nespresso e a Nescafé. Eles têm um tipo de sistema que as cápsulas que elas usam, elas acabam sendo degradáveis.
tipo, as cápsulas. Então, tem tipo, algumas que são feitas até de tipo papel. Então, tem uma vida menor em comparação às outras que é feita de alumínio e tudo mais. E eles têm até alguns tipos de tipo, programa de compostagem com a borra, né, do café. E como é algo que é de matéria-prima natural, então é mais fácil que tenha esse tipo de, de decomposição, né, no meio ambiente. E eu acho que é mais ou menos isso. Acabei ficando bem nervosa, eu acho que vocês viram, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu queria estar falando aqui agora com vocês, tá, gente? Obrigada pela oportunidade. E é isso, obrigada. Parabéns, Sara. Minha mulher estava fazendo aqui, recepcionando um casal aqui, vizinho nosso, me trouxe uma xícara de café que eu já tomei aqui. Tá vendo? Olha, casou bem no momento. Eu falei, estou saindo café aqui. Quer um café? Ela me mandou mensagem, falei, pode trazer. Tá E bom. vai casar aqui com a apresentação da Sara. Parabéns pela sua apresentação. O pessoal também estava te apoiando aqui no chat. Tá? Fique tranquila. Como disse o professor Claudemir, estamos aqui para te ouvir, estamos entre amigos. Tá E bom. nada mais é como se você estivesse apresentando também esse trabalho na sua sala, com seus amigos aí também da faculdade. Uhum. Parabéns pela apresentação, trouxe informações relevantíssimas, tanto da história como da atualidade, com referências bem recentes também, Sim. as quais eu parabenizo pela pesquisa. Vou passar a palavra para a professora Lilian fazer as suas considerações. Parabéns. Boa noite, Sara. Ai, que bonita essa imagem, hein? Linda. Bom, eu sou uma consumidora de café, assim, num potencial alto, né? Tento Sim. me controlar, mas é muito bom e gosto sempre do meu cafezinho de manhã. Então, parabéns pela sua participação. Eu já trabalhei na Fama com o professor Paulo durante a pandemia, né? Eu fui coordenadora do curso de serviço social durante a pandemia, né? Nós estávamos todos online, então eu permaneci aqui em Prudente, mas coordenando o curso aí, e estendo aí o meu abraço, né, para todos. O professor Paulo é uma pessoa maravilhosa. Quanto ao seu trabalho, é um trabalho extremamente relevante, concordo, né, sem sombra de dúvidas com tudo que você trouxe, e assim, eu entendo que as empresas têm se preocupado, né? Lógico que tem toda uma questão aí, né? O capitalismo está aí envolvido em tudo isso, em toda essa imagem, né? De preocupação com o meio ambiente, mas o importante é que, mesmo que em pequenas dimensões, as coisas estão acontecendo, né? Então, é um trabalho extremamente relevante. Sim, nós temos visto muitos tipos de café, marcas de café, as cafeterias, né, estão aumentando, é uma proporção, pelo menos aqui na minha cidade, os cafés estão assim, as empresas, né, de café estão crescendo, é a onda do momento, né? Não é uma onda aí do mar, professor, mas é uma onda do momento, as cafeterias, né? E os cafés gourmets e tal. Então, você está aí no ramo da administração, né? Acredito que o objetivo do seu trabalho é mostrar esse crescimento mesmo, e alinhado com a questão ambiental, mas é um trabalho extremamente relevante, parabéns, tá? Pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento acadêmico também, né? Pela sua dedicação, e é isso aí, a gente vai começando assim, e você vai ver que nas próximas você já vai estar mais tranquila, tá bom? Mas não comprometeu nada o seu trabalho, a sua apresentação foi muito clara. Obrigada. Obrigada. Senhor Claudemir, suas considerações. Olá, Sara. Fica tranquila, você está no segundo período, está apresentando o trabalho. Olha que coisa linda. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Entendeu? Eu tive a oportunidade de estar apresentando meu primeiro trabalho no
terceiro período, tremi que nem para verde, fiquei nervoso, suava, mas no final de tudo eu falei, vale a pena, eu quero mais. O teu trabalho é lindo, entendeu? Você traz uma evolução histórica sobre o café muito grande, que perpassa até mesmo a questão cultura, né? Porque o agronegócio do café, apesar de ser da sua área, da administração, a gente sabe que é uma das produções que, infelizmente, usa muito venenos, né? Até mesmo que porque ele dá muito bicho. Eu esqueci agora o nome até do bichinho que dá. E aí, o que acontece com isso? Então, para poder fazer uma produção orgânica, é extremamente difícil. Como também, tudo que aconteceu na história, mudança de tempo, acaba com uma safra. Então, quer dizer, para quem trabalha na lavoura, a gente tem grandes preocupações com essas pessoas rurais, como também a gente sabe que todo esse material ele é um investimento que vai além do Brasil. Sim. Então, o que acontece com isso? O teu trabalho ele ficou claro que o uso, por exemplo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro usa café, bebe café de todas as maneiras. E quer dizer, em pensar em compostagem, pensar em outros modos de sustentabilidade, pegar essa matéria-prima e transformar ela em uma outra coisa, ela é, sim, um dos grandes objetivos, no caso do próprio evento, que se fala muito sobre sustentabilidade, e a gente sabe que, infelizmente, ainda nacionalmente, apesar do café ter baixado um pouco o preço, ele ainda está muito alto. Sim. Foram fazer um café com... Era um café que não era café, mas tinha gosto de café, que não foi para que iria ser vendido por um preço mais acessível para populações. Só que não foi aceito pela Anvisa. Sim. E aí, não aceito pela Anvisa, a gente não sabe se por acaso as próprias indústrias de café fizeram uma força para que não fosse à frente, porque as pessoas poderiam deixar de comprar o seu próprio café. Sim. Mas, independente de qualquer coisa, a gente Deus para se perceber que é uma bebida que veio da África também. Então, quer dizer, isso tem ele ultrapassou continentes e, além disso, eu só senti falta de uma coisa, né? Assim que, mas também é o primeiro trabalho que é bem tranquilo, de você falar mais sobre essa questão da administração agindo diretamente na produção. Só que, lendo o seu trabalho, deu para perceber que ele está bem... como é que eu vou dizer a palavra, professores? Disseminado, entendeu? Que Sim. aí quer dizer... Mas assim, se juntasse num ponto que falasse um pouco mais sobre a administração mesmo, ele daria para visualizar um pouco melhor, mas deu para perceber sobre a questão desse desenvolvimento aonde a administração ela estava presente o tempo todo. Deu para se ver a cadeira de administração, deu para se perceber a necessidade também da sustentabilidade desses grãos de café também. Tá bom? Parabéns para você, tá? Obrigado. Espero que a próxima vez você esteja também apresentando o trabalho. Tá bom, muito obrigado, viu, gente? E obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Obrigado mesmo. Com certeza, Sara.
Então, renovo os parabéns, as congratulações aos professores que me antecederam. É um trabalho realmente de fôlego histórico, bem pesquisado, com profundidade, principalmente nas questões históricas aqui do Brasil, né? E, de novo, o café está no ponto de discussão internacional. Os Estados Unidos impôs aí uma tarifa de mais de 50%, além das sobretarifas que o Brasil também já impunha a alguns produtos norte-americanos, e agora entrou numa discussão interna dos Estados Unidos que necessitam do café, porque boa parte, quase 80% da produção consumida pelos norte-americanos é café brasileiro, café colombiano e o café lá arábico, né, do norte da África. Então, eles sobretaxando, o café fica caro, né? Infelizmente, para eles foi uma jogada aí que não foi não tão boa. E talvez tenha sido ele, o café, que reuniu as potências, né? Brasil, Estados Unidos e outros países para fazer essa negociação. Então, claro que o seu trabalho, sua atividade tem aí uma atualidade para que a gente para que a gente constate esses ciclos históricos porque o Brasil e o próprio café passaram, tanto na quebra da Bolsa em 29, quanto na questão do Instituto Brasileiro do Café, como você colocou, na década de 70, a reabertura dos portos na década de 90, e agora o café e outros, claro, e outras commodities, né, como aço, entre outras questões, suco de laranja, que o Brasil aí exporta, e isso ficou muito bem desenhado, como o professor bem colocou agora. Trabalho para segundo termo é, assim, um trabalho de fôlego, de história, de referências bibliográficas, referências outras, né, artigos, etc., do qual você tem que realmente continuar fazendo essa sua pesquisa nos próximos eventos, a participar e também ampliar seu texto para um artigo científico, né? E publicá-lo. Então, tenho para mim que a banca aprovou, com certeza, e aí nós te parabenizamos e esperamos vê-la nas próximas edições. Pode deixar. Parabéns, Obrigada. viu? Obrigada. Professora Lilian, eu tenho aqui o quarto trabalho aí Isso. da Uniprudente, né? Sim, mas a aluna não está presente. Não está, Vitória Não. Cristina? Não. Então, acredito que os trabalhos se encerraram, né? A apresentação. Eu Isso. vou projetar aqui daqui a pouquinho o link, né, para a presença. Então, agradecer a minha colega, né, lá de Presidente Prudente, a professora Lilian, por nos acompanhar, por participar dessa banca aqui do grupo de trabalho. Também o nosso colega lá, o Claudemir, que daqui a pouco já vai ali para a quadra da Mangueira, né? Curtir o ensaio técnico. E agradecê-lo também pela sua presença nessa banca. E agradecer aos nossos alunos que estão aqui acompanhando como ouvintes e parabenizar aqueles que fizeram uma apresentação brilhante dos seus trabalhos, reforçar o que foi dito pelos colegas professores. É importante a pesquisa, importante a busca aí pelo conhecimento, pela aplicação, né, sempre muito didática e muito presencial, né, e potencial do conhecimento aprendido em sala nos problemas nossos do dia a dia. A iniciação científica é um momento muito importante das nossas faculdades, dos nossos centros universitários, onde faz com que o aluno, né, o corpo discente, busque soluções para os seus problemas diários. Então, que constatem, ali, como diz a professora Vanessa, que trazem, né, aquela dúvida, aquele querer explicações, o porquê que
a gente está estudando e por que está acontecendo isso no mundo. Vimos ontem aquela palestra impactante da professora ucraniana, né? Então, a gente tem que se inquietar sempre, e a pesquisa, o estudo histórico, aí como a Sara apresentou para nós, a questão do café, o estudo histórico e moderno, né? O futuro é hoje e o passado só nos auxilia nessa melhoria, nesse implemento para uma sociedade melhor, como também nos colocaram aí Verônica, Gláucia, Giovana e o Eide também, e a Sara, nos trabalhos muito bem apresentados, com fundamento, com um esforço acadêmico muito grande. Então, eu, em nome da Uniesp, das unidades que participaram, tanto a de Mauá quanto a de Araraquara, FARA, o pessoal lá de Presidente Prudente, a Uniprudente e a Unirge lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, não é no Mato Grosso do Sul, né, que nos prestigiaram aí, tanto na avaliação quanto na apresentação, e conclamar todos os demais estudantes que virem, assistirem a essas apresentações, que no próximo evento participem, apresentem seus artigos, seus trabalhos, dá um nervosismo aqui para apresentar, como para nós, professores, também dá um frio na barriga para avaliar, né? A gente está aqui todos, nós estamos todos aqui entre amigos, como o professor Claudemir bem colocou durante as apresentações, e desejo aí a todos que queiram fazer uma foto, posamos, quem mais querem abrir a imagem, posamos aí para a foto. 3, 2, 1, quem vai fazer? Aí, muito bem. Muito obrigado, então, a todos. Tenham uma excelente noite. Continuem amanhã na programação do INCESP com a palestra às 19 horas e também participem das bancas de amanhã à noite e das atividades das unidades que presencialmente promoverão aí entre os nossos alunos. Muito obrigado, então, professora Lilian, querendo também falar suas considerações finais, professor Claudemir também fiquem à vontade. Sim, eu quero agradecer a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. A tecnologia é maravilhosa, né? Nesse sentido aí, existem alguns pontos negativos, mas vamos deixar isso de lado, né? O importante é que ela nos permite esse momento, né? Depois da pandemia, nós aprendemos a utilizar essa ferramenta que é maravilhosa. O professor está lá no Rio de Janeiro, tem praia, eu tenho só o calor aqui, a praia. Eu fui para o Rio em junho, mas fiquei pouco tempo. E estava friozinho, viu? Não estava sol, não. Mas muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês, conhecê-los, mesmo que virtualmente. É uma honra estar aqui. Espero estar novamente o ano que vem, ouvindo aí os trabalhos. E parabéns, alunos aí de segundo termo, participando. Isso é maravilhoso. Muito gratificante. Nos fortalece, né? Verdade. Boa noite. Eu gostaria de agradecer também a participação, tá? Vocês acadêmicos são lindos, entendeu? Apresentaram muito bem o trabalho. Sara ficou nervosa, mas é normal, tranquilo. Giovana também ficou, também. Glaucia também ficou com primeira apresentação, não é isso? Mas isso que é o gostoso da academia, né? Essas emoções, e a gente vê que mesmo com tudo isso, a formação está aí, né? Que é extremamente necessária. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos: o conhecimento ninguém tira de vocês. E aqui no Rio, se vocês vierem, aqui no subúrbio nós temos uma batata de Marechal. Pode depois pesquisar aí, que é chamada de batatinha de Marechal, aonde a pessoa vai pegando, vai enchendo cada vez mais com coisa que é chamada de gastronomia de rua. Também é uma das nossas aqui, além da praia, Copacabana, que é bem bem divulgada. Mas assim, no geral, gente, foi muito bom, entendeu?
Amanhã estaremos aí novamente, não é isso? Com outras bancas. E que vocês tenham uma excelente noite. Tá? Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. E esperamos vê-los amanhã e nos próximos eventos. Professor, eu ia falar do QR Code para eles assinar. Verdade. Eles... Nossa, eu fiquei tão animado aqui que esqueci do QR Code. Deixa eu projetar aqui, então. Que é a presença, né? Eu tal do QR Code. Espera aí, gente. Olha, professor, eu confesso que eu tenho um receio de ir ao Rio de Janeiro. Não por conta do que aconteceu, já isso é um receio antigo meu. Mas quero encontrá-lo aí, para o senhor me tirar essa... Ah, professor, mas vai. Eu fui, fiquei só 4 dias, conheci o Cristo, conheci alguns lugares, fiquei em Copacabana. Mas foi pouco, né? Mas como eu fui, mas conheci, pelo menos posso dizer que conheci. O Rio de Janeiro não é tudo isso que o pessoal fala também, não. Eu amei. Quando você vê que não é. Entendeu? E tem vários pontos turísticos aqui que, assim, vale muito a pena. Muito, muito. Foi projetado aí, gente? Está assim. Eu fui ao Rio de Janeiro em 1999, nunca mais voltei. Nossa. Então, eu estava na faculdade ainda. Eu vou tirar esse meu medo do Rio de Janeiro. Tire, porque eu acho que valeu muito a pena. Vale a pena. Quero voltar, porque 4 dias não dá para nada, né? É pouco. É verdade. Exatamente. Você conhece, Lilian, você chegou a conhecer a Praia Vermelha? Conhecer o quê? A Praia Vermelha? Não, eu fiquei ali em Copacabana, conheci o Cristo, o Morro da Urca e pouquíssimas coisas. Então, pessoal, ali na Urca tem a Praia Vermelha. Na Urca tem a Praia Vermelha, onde tem uma